A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o testemunho de Deus. As pessoas nunca chegariam ao entendimento de que elas precisam de um Salvador que as livre da ira de Deus e do pecado e da morte espiritual delas, se elas primeiro não souberem o que aconteceu em Gênesis. Então, por isso a alma está desordenada e vazia. Olá, meus amores, estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje nós vamos dar início ao nosso primeiro vídeo da playlist da Bíblia, o livro de Deus, livro por livro. Nós falamos no vídeo introdutório que nós vamos começar uma jornada aí até Jesus voltar. E eu já estou emocionadíssima. Antes de começar, eu já estava aqui orando, pedindo para Deus me dar sabedoria e já dizendo para Deus, meu Deus, me perdoa, porque quem sou eu para poder vir aqui ensinar sobre o teu livro? Quem é capaz disso? Quem é capaz de pegar esse livro e ensinar alguma coisa para alguém? Um livro inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Só pela graça e misericórdia de Deus mesmo, que Deus me ajude. E já deu para ver que eu tô bem emocionada, né, gente? Hoje nós vamos dar, então, início a esse primeiro vídeo oficial do primeiro livro, que é o livro de Gênesis. E a gente vai ir aí, se ainda estivermos vivos e a igreja não for arrebatada, a gente chega em Apocalipse. Do contrário, vamos ir até quando der, né? Então, meus amores, preparados, pega papel, pega caneta, porque hoje a gente vai começar a entender a história de Deus, a mente de Deus, o plano de redenção de Deus desde antes da eternidade, desde antes da criação do mundo. Deus já tinha um plano, e esse plano ele está sendo desenvolvido nos 6.000 anos de história que nós temos até hoje, 4.000 antes da cruz, 2.000 anos depois da cruz, e nesses 6.000 anos de história, o plano perfeito de redenção de Deus está se cumprindo de geração em geração, de cultura em cultura, de nação em nação, de povo em povo, de língua em língua, de tribo em tribo, até os dias de hoje e até o final, até antes de entrarmos para o milênio, que inclusive faz parte desse plano de redenção de Deus, até o final. Então, hoje vocês vão entender, começar a entender, porque como eu disse no vídeo introdutório, a Bíblia é um único livro só, uma única cabeça, uma única história, dividida em 66 mini-histórias que fazem parte da história geral, do foco geral, que é a redenção através de Cristo e esse crucificado, a história do Filho de Deus. Paulo dizia, eu vim até vocês pregar o testemunho de Deus. Olha que coisa linda. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é o testemunho de Deus. É o testemunho de quem Deus é. Eu sou o que sou. A gente vai ver isso quando a gente estudar Êxodo. É o testemunho de Deus com relação à redenção da humanidade, da justiça de Deus, através da obra perfeita, do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Então, a Bíblia tem essa história completa e ela foi escrita de ordem cronológica. Às vezes as pessoas chegam na Bíblia e falam, mas eu não entendo, por que tanta morte, por que aqueles reis, aqueles juízes, eu não entendo, que crônicas, quem foi Josué e juízes, porque Sansão, juiz, mas o que todos esses personagens, Gideão, Abraão, Moisés, Sansão, o que todos esses personagens têm a ver com a história da redenção? Parece que são histórias aleatórias, que estão ali por estar.
para deixar como exemplo, para hoje a gente ter como um exemplo e fazer alguma coisa, como muitas, infelizmente, as instituições religiosas usam exemplos de Abraão, de Gideão, de Moisés, para aplicar hoje na vida do povo, levando o povo a sacrifícios judaicos, sacrifícios que nem o povo judeu mais pratica, mas levam as pessoas a essas práticas. Por quê? Por essa falta de entendimento. As pessoas sabem que existe um Abraão, que existe um Gideão, mas não sabem o que esses personagens estão fazendo ali naquele determinado tempo, naquele determinado lugar, fazendo aquela determinada obra. Isso tudo em prol de um único plano só, o plano de redenção de Deus. Mas por falta de sabedoria dos pastores, por falta de entendimento, por ignorância, por falta de conhecimento, as pessoas estão perdidas. Elas pegam a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. As pessoas até toleram um pouquinho, assim, lê no Antigo Testamento o livro de Salmos, né, que tudo parece muito lindo, né, o livro de Provérbios, que assim, textos assim, se usa muito frases de provérbio, assim, para motivação. Aí as pessoas até toleram um pouquinho o Novo Testamento, ali os evangelhos de Mateus, de João, de Marcos, de Lucas, porque fala de milagres, e muitas gostam de Apocalipse porque dá medo, assim, né? História de suspense, misticismo, aquela coisa toda. Então até tem algumas que gostam, outras já tem pavor, né? Morrem de medo, né? Porque fala do inferno, lago de fogo, Satanás, enfim. Mas as pessoas não sabem a história que tem por detrás da Bíblia. Elas não sabem, elas não conhecem, e é isso que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Então, antes de começarmos, o Bereshit, o livro dos começos, o livro das origens. Então eu já te peço que tu nos ajude aqui no canal a continuar divulgando este trabalho do verdadeiro evangelho, a história, o testemunho de Deus. Nos ajude deixando o seu like, é muito importante. Não esqueça, tu já tá aí assistindo, já dá o seu like. Não deixe de se inscrever, tu que ainda não tá inscrito, se inscreve. De repente tu assiste os vídeos, mas não se inscreve. A gente não fica sabendo quem tá inscrito, não aparece pra gente, não aparece pra ninguém. Não te preocupa, se tu não quer demonstrar pra ninguém que tu te inscreveu no canal, não te preocupa, nem eu sei quem se inscreve. Tá bom? Não aparece pra gente quem se inscreve no canal, tá certo? Então, se tu não sabe, se tu não quer te identificar, né, por algum motivo ou por outro, não te preocupa, ninguém vai saber que tu tá inscrito. E também copia aí o link, onde diz aqui embaixo, compartilhar, clique em cima, copia o link e envia para alguém pelo WhatsApp, pelo Messenger, por Instagram. Envia para a rede social que tu tiver, principalmente o WhatsApp e Facebook, para que as pessoas venham a entender um pouco mais da história de Deus, do testemunho de Deus, através do livro de Deus. Gente, Deus nos deixou um livro escrito. Deus, o Deus que criou os céus e terra, o Deus que nos deu vida, deixou um livro escrito para se apresentar para a gente, para se revelar para o seu povo. E nós temos esse livro nas nossas mãos, muitos dentro de casa, fechado, empoeirado, com páginas amarelas, sem conhecer a história gloriosa, magnífica, que existe por detrás dessas páginas, destes 39 livros do Antigo Testamento e desses 27 livros do Novo Testamento. Esse compêndio, esse conjunto de 66 livros que narra a história mais linda que pode existir, a minha e a tua história, incluídas no plano de redenção de Deus. Gente, é glorioso. E eu desejo com todo o meu coração despertar em vocês esse prazer, essa alegria, essa satisfação, esse gozo de conhecer a palavra de Deus como ela é, desde o princípio, desde o início. E aí vocês não vão ficar mais confundidos, pegar a Bíblia e não entender nada, eu vou ler só o Novo Testamento, porque o Antigo é muito difícil. Vocês vão ver que não, é uma história só, linda. Então vamos lá, acompanha comigo o livro de Gênesis, logicamente. Eu vou citar alguns textos, mas a gente vai, claro que a gente não vai estudar o livro de Gênesis todo, né? É um resumo de 50 capítulos, que é o livro de Gênesis, né? Que começa com a criação e termina com José no Egito, morrendo no Egito.
São 50 capítulos cheios de muitas histórias, muitos personagens, muitas coisas lindas, tristes, muitos juízos de Deus, muitos juízos de Deus, muitas bênçãos, muitas promessas, muitos pactos, né? E a gente vai ver isso tudo muito resumido. Então, numa hora aí, não dá para mim falar tudo como eu gostaria. Mas a gente vai resumir o livro, tá bom? Então vamos lá, Gênesis, Bereshit, a palavra no original hebraico, Bereshit, o livro das origens, origem, Bereshit é origem, é início, começo, o livro dos começos, o livro das origens, tá? Então, sempre que tu ouvir falar em Bereshit, tu sabe que está sendo falado do livro de Gênesis, esse livro que foi escrito por Moisés, né, que faz parte do Pentateuco, dos 5 livros escritos pelo profeta Moisés, pelo servo do Senhor Moisés, né? Então, no livro de Êxodo a gente vai falar um pouquinho mais sobre Moisés, mas a princípio, para vocês entenderem, é isso, tá? Então foi escrito por Moisés, faz parte do Pentateuco, que é o livro dos começos. Meus amores, presta atenção. O Gênesis, que para muitos é considerado um livro chato, talvez o livro mais lido, talvez o livro mais lido por todos, e agora tu já vai entender por que eu falo, porque todo ano, isso no mundo cristão, né? Todo mundo fala, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa por onde? Claro, pelo início, por Gênesis, daí lê Gênesis, até lê Êxodo, quando vai chegando em Levíticos vai parando. Então, muito provavelmente, Gênesis é o livro mais lido, mas o menos entendido. Porque por se tratar de muitas histórias, as pessoas se confundem. Ou então, como principalmente em determinadas instituições, seitas, religiões, se fala muito de alguns personagens, como Abraão, né, como Isaac, Jacó, Israel, enfim. Então, algumas pessoas têm até um certo conhecimento a partir do capítulo 12, do chamamento de Abraão, né, falando de Abraão, mas de uma maneira completamente deturpada, porque a história de Abraão é linda, levada no contexto messiânico, né, falando de Cristo, do propósito de redenção, do pacto que foi feito para Abraão, falando do Messias, né, que dele viria o Salvador do mundo. Então, infelizmente, o pouco conhecimento que a grande maioria tem é de Abraão e ainda de maneira errada, sempre levada para um sacrifício, de chamar a atenção de Deus com a fé, porque Abraão é o pai da fé, mas porque ele sacrificou. E não tem nada a ver com isso. Quem acompanha o canal já sabe um pouquinho sobre essa história, né? Mas então, meus amores, o livro de Gênesis, sem medo de errar, e vocês vão entender, de acordo com o estudo, que o livro de Gênesis é o mais importante de toda a escritura. Pode ser que tenha livros que gostemos mais, mas de todas as escrituras, não importa se é o livro que a gente prefere, o mais importante é Gênesis. Por quê? Porque ele é o livro das origens, é o livro dos começos. É o livro que narra a criação de Deus. Gênesis é o fundamento. Tira Gênesis da Bíblia, tira Gênesis e começa em Êxodo, tu tá perdido, porque tu não vai entender. Um povo escravo no Egito, Moisés, libertador. Não tô entendendo. Como que é isso? Se tu começar de Êxodo para frente, não tem sentido a Bíblia. Por quê? Porque o fundamento da história da humanidade é Gênesis. As pessoas não entenderiam os outros 65 livros da Bíblia se não tivesse a origem de todas as coisas, se elas não entenderem a origem. Meus amores, prestem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Grava isso, grava isso. As pessoas nunca chegariam ao entendimento de que elas precisam de um Salvador que as livre da ira de Deus e do pecado e da morte espiritual delas, se elas primeiro não souberem o que aconteceu em Gênesis. Por quê? Porque Gênesis narra a criação do homem e a queda do homem, a entrada do pecado no mundo. Então as pessoas, inclusive tu e eu, não teríamos o entendimento, o conhecimento, o entendimento da necessidade que temos de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus, se não entendêssemos o que aconteceu em Gênesis. Tá dando para entender? Então, meus amores, é o livro mais importante, é o livro que a gente precisa entender, é o fundamento de toda a história.
E sem o entendimento de Gênesis, a gente não entende a Bíblia. Então vamos lá. Então vamos começar os resumos, tá? Eu anotei os tópicos, né? Do que fala o livro de Gênesis. Assim, a grosso modo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Criação, Adão e Eva, Caim e Abel, dilúvio, Noé e a Arca de Noé, Torre de Babel, chamamento de Abraão, nascimento de Isaac, o filho da promessa, Jacó, as tribos de Israel através de Jacó, a história de Tamar e Judá, que é muito importante, né? De repente tu nem conhece a história de Tamar e de Judá, assim, de ouvir falar, de ver um seriado, de ver uma novela, mas tu não sabe a importância da história de Tamar, e a gente vai falar daqui a pouquinho, de Judá e de Tamar. E terminando com José, né? José, governador do Egito, que é o início de Êxodo, falando da escravidão do Egito. Olha só, para vocês já ir vendo como segue uma ordem, segue uma sequência, e vocês vão ver que coisa gloriosa é. Então vamos lá, meus amores. Eu vou ir falando tópico por tópico para a gente ir se organizando e entendendo, tá bom? Então vamos lá. Apocalipse. Gênesis, o livro dos começos. Bereshit, o livro das origens. Vamos lá. É o mais importante justamente por ser o livro das origens. Vamos lá. Começo é a origem da criação do universo. Vamos lá? No princípio, Deus criou céus e terra. Vamos lá, acompanha lá comigo. O início é o livro do começo. Deus estava em total plenitude na eternidade, porque não existia tempo, não existia matéria, não existia espaço, não existia esse tempo, 1, 2, 3, 4, janeiro, fevereiro, março, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 6.000 anos de história, não existia. O que existia era a eternidade. E na eternidade quem habitava? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade. A Trindade era completa em si. Então Deus, no princípio, Bereshit, no princípio, Deus dá origem ao tempo, né? No primeiro dia, segundo dia, tal, 6.000 anos de história que estamos vivendo até hoje, dá origem à matéria, porque ele cria terra, céus e mar, e ao espaço. Então, na eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade divina, decidem, em comum acordo, criar criaturas, e não que eles precisassem, porque eles eram completos em si, eles se amavam entre si, eles se completavam entre si, era uma trindade divina, que era completa em si. Mas Deus decidiu criar criaturas para viver para a glória dele, adorar ele. Então Deus cria céus, e nos céus todos os anjos e criaturas celestiais, e terra, né? Onde na terra existe a divisão de céu, de mar e água, né? De mar, de água e terra, né? Então, no princípio Deus cria céus e terra. E a terra estava, olha só, vamos ler. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava tohu va-vohu, hebraico, e a terra estava tovu va-vohu, ou seja, a terra estava sem forma e vazia e desordenada. O que significa isso? A terra estava desordenada e vazia porque Satanás caiu e destruiu? Não, nada disso. A terra estava tovu vavohu, desordenada e vazia, porque não era habitável. Não era, simplesmente não era habitável. Deus primeiro cria a terra, uma bola, uma massa de matéria, mas ela estava inabitável, não estava apropriada para colocar seres viventes, animais e o ser humano, né? Quando tu constrói uma casa, tu não constrói ela e entra já para dentro, tu tem que fazer todos os arremates, colocar porta, janela, fazer um muro, botar uma grade, botar móveis, ligar a luz, ligar a água. Tu tem que preparar aquela casa para entrar, e foi exatamente isso que Deus criou.
Primeiro ele criou céus e terra e essa terra estava sem forma e desordenada, e Deus organiza para poder começar a criação. Então Deus vai lá, cria os animais, e a gente vai resumir bem, porque vocês conhecem essa história, a gente vai focar no foco, né? Então, o livro dos começos, da origem, da criação do universo, o início do tempo, do espaço, da matéria, céus, morada de anjos, aonde existe o primeiro céu atmosférico, que a gente sabe que é das nuvens para baixo, o segundo céu, as galáxias, Sol, Lua, que foi que Deus foi criando daqui para frente, as estrelas, e o terceiro céu, aonde Deus passou a habitar. Deus eterno agora passou a ter uma casa no terceiro céu, passou a habitar no terceiro céu junto com essas criaturas que ele criou, anjos, para adorar, anjos celestiais para adorar. E o foco era criar na terra criaturas semelhantes à imagem dele. A semelhança de Deus os criou, homem e mulher os criou. Os anjos não são a semelhança de Deus. E não sei vocês, se vocês já leram a descrição dos anjos na Bíblia, ou coisinha medonha. Porque eu não sei como é que vai ser a nossa reação quando a gente vê um anjo, um ser vivente. Porque a gente tá acostumadinho assim, com a nossa carinha, assim, né? 2 olhinhos, narizinho, boquinha, uma mão, 2 mãozinhas, 2 perninhas, né? Agora, tu chega na Bíblia, tu vê que os anjos têm 2 asas, 4 asas, 6 asas, 2 pés, 4 olhos, 6 olhos. E, meu Deus, pensa uns com cara de leão, outros com cara de animal, outros... Pensa numas criaturinhas esquisitas. Mas, não sei se são gloriosos ou não, eu acredito que sim, né? Mas no nosso entendimento hoje, parece que não, né? Mas a gente não. A gente foi criada à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Para ter um coração, uma mente, um corpo, para viver para a glória dele, para adorar dele. Para adorar ele. Esse é o princípio da vida. Lembra que a gente falou no vídeo introdutório que o mundo não sabe, que religião nenhuma conhece a verdade, entende a verdade, sabe de onde a gente veio, qual a nossa função nesse mundo e para onde a gente vai. O único livro que nos responde isso é a Bíblia. O mundo e o homem, na sua insana loucura, inventou filosofias e ciência e teoria da evolução, que o homem veio do macaco e que não sei o quê, e essa barbaridade que querendo ou não a gente tem até que defender um pouco Darwin, porque o Darwin nunca afirmou que o homem veio do macaco, nunca afirmou. No livro dele ele sempre falava: pode ser que isso, pode ser que aquilo, eu acredito que pode ser assim, pode ser que tenha alguma chance. Darwin nunca afirmou nada, né? E as pessoas atribuem ele à origem da evolução, né? E se aprende, assim, em detalhe, nas universidades, coisas assim, onde se supõe onde estão as pessoas mais inteligentes e, ao mesmo tempo, as pessoas mais ignorantes no entendimento da verdade, né? É triste, gente, ser humano terrível, né? Mas querem ser tão inteligentes e, ao mesmo tempo, lhes falta a verdadeira sabedoria, né? Então, enfim, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele, né? Que foi criando os animais, foi criando, separação, terra, águas, água doce, água salgada, mar, rios. É lindo demais. Se pudesse estudar versículo por versículo. Lua, sol, estrelas, vegetação, os animais, os pássaros, as aves, tudo isso. E daí chega no 6º dia, Deus vai lá e cria o homem e a mulher para dar o propósito, né? Se os anjos adoram ele na eternidade, o universo adora o Criador, né? A luz, o sol, as estrelas se põem de joelhos diante do Deus Criador.
galáxias se prostram diante dele, animais, vegetação, natureza se prostram diante do Criador. Aí Deus vai lá e não, vamos criar alguém à nossa imagem, à nossa semelhança para viver para nossa glória, para que eles possam, porque viver para nossa glória não viver para a glória de Deus não é como Deus um ditador, me amem, me adorem, não, mas é porque como ele é o único ser perfeito, é o único que pode todas as coisas, ele cria o ser humano para adorar ele, porque a perfeição da nossa vida está em adorar ele. Não sei se fica claro isso. Não é porque Deus é um Deus egocêntrico que deseja toda adoração, porque eu criei, vocês têm que me adorar, não. Mas é porque ele é o que ele é. Ele é tudo. Então ele criou a gente para adorar o tudo que ele é, que é o tudo que a gente tem, porque isso vai fazer a nossa vida também ser uma vida gloriosa, uma vida de gozo e de alegria, porque ele é a própria alegria. A nossa vida vai ser uma vida perfeita porque ele é a própria perfeição. Tá dando para entender? Porque Deus sabe que não existe nada além dele para nos satisfazer. Então, por isso que o nosso propósito é viver para a glória dele. E quando o ser humano procura viver para qualquer outra coisa que não seja Deus, ele se frustra, ele se perde, ele entra em depressão, ele se mata, ele vive uma vida miserável aqui, embora possa ter tudo, mas ele não tem nada. Por quê? Porque o ser humano foge do propósito inicial, da origem, da criação, que é viver para a glória de Deus. Então ele vai lá, cria o homem, né? Do pó da terra, cria Adão. A criação de Eva foi gloriosa, cria Adão do pó da terra, sopra o fôlego de vida. Deus vê que o homem não podia ficar sozinho, que ele precisava de uma auxiliadora. Ele coloca Adão para dormir, tudo muito resumido para vocês, e vai lá e tira da costela de Adão, que é do osso. Eu já expliquei isso aqui para vocês, mas eu gosto sempre de falar. Por que Deus tirou a costela, um osso de Adão para criar Eva, né? Deus criou Adão e soprou o espírito, o fôlego de vida, e nesse fôlego de vida ele soprou o ruach e o neper. Ruach, espírito, neper, alma, né? Corpo. Então ele sopra o ruach, espírito, e o neper, que é a alma, né? Então Deus deu um espírito e uma alma para Adão, só. Agora ele vem do osso, porque geneticamente, cientificamente, aonde se origina o sangue no corpo humano? Nos ossos. E isso tu pode procurar, fala com qualquer médico, eles vão te dizer. O sangue se origina nos ossos. Então Deus podia ter pegado um fio de cabelo de Adão. Não daria. Tinha que ser um osso, e justamente o osso da costela, porque são poucos os lugares específicos que é, por exemplo, na costela, coluna óssea, medula óssea. Sabe quando as pessoas têm câncer de sangue, leucemia, elas precisam de um transplante de medula óssea? A medula óssea está no osso da coluna. Então, por isso, Deus vai lá e tira um osso das costas de Adão, justamente para criar Eva. Por quê? Porque daquele sangue do osso de Adão se originaria Eva. Porque o sangue da vida, ou melhor, a vida de toda a carne está no sangue. Olha só que coisa linda, gente. Levíticos 11. A vida de toda a carne está no sangue. Então precisaria de sangue, que é a vida, para gerar Eva. Adão veio do pó. Milagre sobrenatural de Deus. Embora também tirar do osso, criar a mulher também é milagre, né, gente? Mas já do sangue, da vida de Adão, ai, gente, é lindo demais. Meu Deus do céu, eu oro para que vocês tenham esse entendimento da sabedoria de Deus e não pensem, ai, que bobagem, ai, perda de tempo com isso, ai, por que não tá falando de Apocalipse, por que não tá falando de outra coisa? Ai, gente, que Deus tenha misericórdia de quem pense isso. Que Deus tenha misericórdia, porque é a história mais linda que pode existir na Bíblia. História de Gênesis. Então Deus vai lá e tira do ossinho de Adão
aonde gera o sangue para dar vida para Eva. E nesse osso de Adão, aonde está o sangue que deu vida para Eva, veio transferido de Adão o quê? A alma e o espírito. No sangue, porque a vida da carne está no sangue. Então, Deus deu uma alma e um espírito para Adão. E quem transmitiu uma alma e um espírito para Eva? Adão. Adão. E aí Deus vai e fala para eles: agora crescei e multiplicai e tenham filhos vivos para minha glória, para viver para minha glória. Filhos vivos, pais vivos, obedientes a Deus, total santidade, total pureza, conhecimento só do bem, não do mal. Não ter filhos vivos para a glória de Deus, porque não havia nada contaminado, porque o pecado, a contaminação vem pelo sangue. Quando Deus criou Eva do osso, do sangue de Adão, não havia contaminação, Adão estava vivo. Então, se eles tivessem filhos, eles teriam filhos vivos. Mas surge um personagem nessa história, uma criatura chamada Lúcifer, que por causa do seu orgulho, por causa da sua inveja, por causa da sua prepotência, pela sua ambição de não aceitar que Deus criasse uma criatura mais perfeita que ele, porque ele era o perfeito do céu e ele não admitia que alguém fosse mais perfeito que ele, mais parecido, mais semelhante que a Deus que ele, que era o homem, né? Então, a inveja, a fúria, o orgulho derrubou Satanás e os anjos, então caídos, né? Terça parte dos anjos. E esse Satanás, esse anjo caído que semeou a contenda no céu, veio e aí semeou então o pecado. Então vamos lá, já estou me antecipando. Então, criação do universo, né? Tempo, espaço, Gênesis, livro das origens, ordem cronológica, vai anotando. Então, criação da raça humana. Resumidamente aqui para vocês, como Deus criou Adão do pó, soprou o fôlego de vida, o Neper e o Ruach, e quando tira do sangue dele, do ossinho, da coluna, da costela dele, transmite o sangue para Eva, da vida, e junto ele transmite então a vida, que é a alma e o espírito também, né? Então agora já temos dois seres viventes com alma e com espírito, que teriam filhos para a glória de Deus, com um espírito vivo e com almas puras, como a deles. Então, o livro de Gênesis é o livro da origem, né, do começo e da origem do matrimônio, do casamento. Lembra? Gênesis, Bereshit, livro das origens, livro dos começos. Criação, começo da raça humana, começo do casamento, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua isha, à sua varoa, à sua mulher. Veja bem, início do matrimônio, do casamento. Não está dizendo aí que Deus criou, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá ao seu companheiro, à sua pareja. Está dizendo aí, deixará o homem para se unir à sua varoa, à sua mulher. Então, criação, origem do casamento. Por que é um livro tão importante? O livro do começo. Os três primeiros. Se o Gênesis é o livro mais importante, os 3 primeiros versículos, primeiro, segundo, terceiro versículo de Gênesis são os mais importantes. Então, vamos lá. A origem do... Eu botei numa ordem aqui que não deveria, mas vamos falar já. A origem do trabalho, né? A origem do trabalho, né? Porque eu deveria ter botado isso depois do pecado, né? Mas já que eu botei aqui na ordem, eu fui anotando todos os começos e fui anotando. Então, eu anotei fora de ordem. Então, a origem do matrimônio, a origem do trabalho. Quem lembra? No início, a terra dava. Adão não precisava fazer nada, só colher e comer. Agora, depois que entrou o pecado, então a terra começou a dar abrolhos e espinhos, e Deus disse: do teu trabalho, do suor do teu rosto comerás. O que significa isso? Trabalho, esforço, sacrifício. Então, a origem do trabalho está em Gênesis. Agora todo mundo ficou com raiva de Gênesis, né? Todo mundo ficou, o trabalho, quem inventou o trabalho? Pois é, foi Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado de Adão. Então, vamos lá.
Então, o livro de Gênesis é o livro da origem, do começo da rebelião do homem. Rebelião. Quando o homem se rebelou contra Deus pela primeira vez. Lembra? Um rebelde caiu do céu e espalhou e semeou a contenda, a dúvida do falso evangelho, né? Porque também o livro de Gênesis é a origem do falso evangelho. É a primeira vez que o homem coloca em xeque, em dúvida a palavra de Deus. Como? Através da cisanha, através ai meu Deus, dessa astúcia de Satanás de seduzir Eva com engano. Assim que Deus disse, não podem comer? Não podem comer? Eva falou, não podemos, só não podemos comer aquela. Deus disse, vocês podem comer de tudo, menos daquela. Adão inverteu, exatamente como o falso evangelho faz hoje. Adão não, a serpente inverteu, não podem comer. Aí a Eva falou, não, a gente pode menos essa, porque se comer a gente vai morrer. Não, certamente não morrereis. Então, induzido pelo engano, pela deturpação do evangelho, deturpação da palavra de Deus por Satanás, Eva se rebela contra o mandamento de Deus, se rebela contra a lei de Deus e peca. E induz o marido a pecar também, induz Adão a se rebelar contra um mandamento, contra a lei de Deus. Então Gênesis é o livro da rebeldia, essa rebelião que o homem traz dentro de si até o dia de hoje. Meus amores, o ser humano é um eterno rebelde contra as leis de Deus. O ser humano traz uma rebelião dentro de si de obedecer lideranças, de obedecer regras, de obedecer estatutos, de obedecer leis, de obedecer tudo. Por quê? Porque a gente herdou isso de Adão. Não só em relação a Deus, em desobedecer os mandamentos de Deus, em viver para a glória de Deus, mas também tudo que gera ao nosso redor. O ser humano é rebelde, o ser humano não aceita receber ordem, o ser humano é duro de coração, ele é rebelde. Vê, as criancinhas já nascem rebeldes. Já nascem rebeldes, já nascem egoístas, não querem dividir os brinquedos, não querem dividir os doces. Se o pai fala não faz, ela vai e faz cara feia, e grita, faz berrante e faz escândalo, e eu quero isso aqui, não, faz um escândalo, faz os pais passarem vergonha. Rebeldia, uma rebeldia que todo ser humano desde que nasce traz, transmitido pelo sangue. Lembra? Adão e Eva, depois de mortos espiritualmente, passaram a ter filhos e foram passando o espírito morto e a alma contaminada pelo pecado para todas as gerações, até a gente. Então, já no ventre materno, o fetinho, aquela coisinha que vai se gerando, o ossinho, tudo até os 9 meses que nasce, já no ventre, sendo feto, já é um feto pecador, já é um feto ímpio, já é um feto contaminado pelo pecado. Em pecado me concebeu a minha mãe, Davi falou. E isso não está se referindo ao ato da relação de ser um adultério ou uma coisa. Não. Em pecado já. Ela era uma pecadora e eu já fui concebido em pecado. Por quê? Porque nós somos o próprio pecado. Herdamos isso pelo sangue. O pecado vem pelo sangue, meus amores. Por isso que a única maneira de salvação era o sangue derramado de Cristo, de um inocente. Por isso que no Antigo Testamento os sacrifícios para cobrir pecado era sangue. Porque sem derramamento de sangue não há cobertura de pecados, não há remissão de pecados. O sangue, é no sangue que está o problema. Não é aqueles ditados que a gente fala, sangue ruim. Exatamente, deram
no ponto. Ui, mas isso aí tem sangue ruim. Tem mesmo, mas não só ela, tu também. Todos nascemos com sangue ruim, contaminados pela rebelião, pelo pecado. Então, por isso, tu entende hoje essa rebelião que existe nos jovens, nos adolescentes e até velhusco, endurecido, rebelde, tanto as coisas de Deus como nas coisas corriqueiras do mundo. Não corriqueiras, eu digo coisas cotidianas do mundo. Obediência à lei, obediência, sabe... O ser humano tem prazer de descumprir as coisas, de desobedecer horário, desobedecer regras. Ah, não pode, o horário é 7, então eu vou chegar às 7h10. É uma rebelião dentro. Ah, não pode, tem que usar uniforme. Ah, não vou usar roupa normal. Não pode, não, sabe? Não pode passar de 80 aqui. Pois eu vou então a 120. Tá vendo? Parece que é coisa assim de bobagem, de coisa que da pessoa que tem mau caráter, gênio ruim, coisa... Não. Isso se chama pecado, isso se chama rebelião que o ser humano traz dentro de si no sangue, tá? Então, a origem... A gente poderia ficar aqui 1 hora só falando disso, né, gente? Mas olha aí, 40 minutos e eu não falei nada. Acho que nem vai dar pra gravar tudo num vídeo só. Então, vamos lá. Então, origem da rebelião. Começo e origem do pecado, né? Rebelião e pecado é a mesma coisa, mas é que são palavras diferentes, né? O homem nasce em rebelião contra Deus e nasce em pecado, nesse pecado que é a separação de Deus. O que é pecado? O foco da origem da criação do homem era vivermos para a glória de Deus. O nosso foco, o nosso alvo era Deus e a glória de Deus. Mas o pecado faz a gente se desviar, porque o pecado realmente é o desvio de caminho, o desvio de foco. Errar o alvo, né? No original. Então, herdamos o pecado de Adão, exatamente como a rebelião. O livro de Gênesis é a origem do pecado. Lembra que eu falei no início? Sem Gênesis... Sem entender Gênesis, nós nunca entenderíamos, se a gente não entender o que aconteceu em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, nós nunca entenderíamos a necessidade que temos de clamar por um Cristo, por um Salvador. Nunca entenderíamos a necessidade de arrependimento, nunca entenderíamos que temos um espírito morto aqui correndo pelos nossos sangues, quem não é nascido de Deus, né? Quem já é nascido, o espírito está vivo e a gente luta todos os dias para limpar a nossa alma da contaminação do pecado, que se chama santificação. Mas quem não é nascido de Deus, quem não é regenerado ainda, tem dentro da veia do sangue dele um espírito morto, incapaz de cuidar da alma da criatura. Então, por isso a alma está desordenada e vazia. A alma que é coração, que é o centro das emoções, e a mente, a memória, intelecto, inteligência, a razão, né, os pensamentos. Então, tudo isso é alma, tá? A mente e o coração. Então, quando a mente e o coração não têm o controle do espírito da pessoa vivo, que é guiado pelo Espírito de Deus, é uma bagunça. Por isso que a gente vê as pessoas cometendo tanto pecado, tanta atrocidade, as pessoas depressivas, as pessoas se matando, as pessoas mudando de casamento em casamento, as pessoas afundando em vícios, em droga, em adultério, em prostituição, em roubo, no falso evangelho, sendo enganadas e enganando, sendo enganadas por falsos profetas, vivendo uma vida lutando contra um vício, dizendo agora eu vou deixar, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela é enganada pelo pecado que está dentro dela. Herdamos isso. Outra vez, sangue. Ai, que sangue ruim. Exatamente isso. Nunca mais esqueça isso. Essa pessoa tem um sangue ruim. Tem mesmo, mas tu também. Enquanto tu não nascer de novo, o teu sangue continua sendo bem ruim. Igualzinho aquele pecador, aquela pessoa terrível que tu diz que tem um sangue ruim. Para vocês entenderem. Então, é a origem do pecado. Quando Adão e Eva sucumbiram à tentação, deixaram-se levar pelo engano da serpente, pelo engano de Satanás. Então, Gênesis é a origem do pecado. Daquilo que separa literalmente
literalmente o homem de Deus. Mas as tuas transgressões e o teu pecado causam separação entre tu e o Criador, entre tu e Deus. É o que está escrito. O pecado separou o homem de Deus. E continua separando. Continua separando. Meus amores, nunca se esqueçam. Deus é 3 vezes santo. Nosso Deus é a própria santidade. Eu já expliquei isso muito aqui no canal. Em vários vídeos eu já falei sobre isso, mas é sempre importante lembrar. Deus não pode ter contato com o pecado por causa da santidade dele. Deus, por exemplo, não poderia ter contato com nenhum ser humano, porque ao ter contato com um ser humano que é tão pecador, e ele um Deus santo, 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 Deus nos fulminaria. Lembra de Nadab e Abiú? Quando introduziram fogo estranho no templo, no tabernáculo lá no deserto? O fogo que era para iluminar o templo deveria ser lá dos candelabros, né? E eles foram lá, o fogo do altar de incenso para acender o candelabro. Eles foram lá e pegaram um fogo estranho e acenderam. Vocês lembram o que aconteceu com eles na hora? Fogo do céu desceu e consumiu, fuzilou, deixou eles em cinzas. Nem cinza sobrou. De tamanha santidade de Deus diante do ser humano. E isso diante de um ser humano pecador é morte, letal, é fatal. Deus não pode ter contato com o pecado. Não pode. Por isso, se ele tivesse contato com a gente, ele nos fulminaria. Por causa da santidade. Nem que ele quisesse. Ai, eu amo tanto a Aline. Ai, não tem como. Não tem como, porque Deus não pode deixar de ser o que ele é, porque ele é o que ele é. E ele é eterno. Deus não é mais santo hoje do que ele era quando ele criou o universo. Tá dando para entender? Nós, seres humanos, a gente vai melhorando com o tempo ou piorando. De acordo. Se é uma pessoa regenerada, ela vai melhorando. Se não é, ela vai piorando cada vez mais. O ser humano tem isso. Deus não. Deus é o que ele é desde a eternidade. Seria uma loucura, uma heresia dizer que hoje Deus é mais bom do que ele era no início. Então ele não é Deus. Se ele hoje é melhor do que ele era antes, então ele é um Deus mutável. E Deus é imutável. Então a santidade de Deus, ela impossibilita Deus. Ah, Deus pode tudo. Não, Deus não pode tudo. Deus não pode mudar o que ele é. Deus não pode deixar de ser quem ele é. Tá dando para entender? Então, por isso que esse pecado, essa rebelião nos separa de Deus. Porque ele não pode. Por isso, o plano de redenção. Tá vendo como a gente precisa entender tudo que aconteceu em Gênesis, no livro de Gênesis, para entender a história de redenção? Por isso, Deus lá, primeiro aqui, já logo, o primeiro sacrifício que ele instituiu, a gente vai falar daqui a pouco, e depois os sacrifícios lá nos 10 mandamentos, nos mandamentos para Moisés, sacrifício para cobrir pecado. Por quê? Porque tinha que ter pelo menos um cobrimento de pecado momentâneo, temporal, até que o verdadeiro sacrifício que viesse limpar o pecado na cruz, que era o de Cristo, viesse. Então, para Deus poder continuar trabalhando com o ser humano para o propósito dele se cumprir, até o final dos tempos, que é os que nós estamos vivendo hoje, Deus instituiu o sacrifício de animais, do sangue, sangue por sangue, vida por vida. Tá ligado na mensagem? Tá ligado tá prestando atenção, tá? Não entendam errado. Tu tá conseguindo ir encaixando as coisas? Vida por vida, sangue por sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como Cristo viria 4.000 anos depois, aqui depois da criação, então primeiro foi a primeira instituição do sacrifício de animais. Por quê? Agora tu já sabe. Porque a vida da carne está no sangue. Então, origem do pecado, né? Vamos lá. Começo e a origem da morte. Meus amores, o homem foi criado por um Deus eterno para ser eterno. Tanto é que a nossa alma continua sendo eterna, né? Que continua sendo eterna. O que morreu?
o nosso espírito, com o pecado de Adão, morreu o nosso espírito. Se vocês tocar, vocês vão morrer. A origem da morte, física e espiritual. Houve a rebeldia, houve a desobediência, houve o pecado, então houve a morte. Tanto a morte física, porque de lá para cá o homem começou a se degenerar, né? A gente nasce, cresce e morre, né? O pecado entrou com tanta profundidade no nosso corpo que nos mata. Por que a gente sabe que o pecado é tão destrutível? Porque existe morte. Por que a gente sabe que o pecado é real? Porque existe morte. Porque está escrito. O pecado gera a morte. E de Adão até os dias de hoje, as pessoas morrem ou não morrem? Morrem. De todas as maneiras possíveis. Por causa do quê? Por causa do pecado, porque não era para existir. Lembra quando Lázaro morreu e que Jesus chegou diante da túmula dele e chorou e tudo? Não, ele chorou porque ele amava muito Lázaro. Ai, como ele amava Lázaro porque chorou. Outros mais, os mais sentimentais, ele chorou porque amava Lázaro. Outros mais religiosos, não, ele chorou por causa da incredulidade das pessoas, não. Jesus chorou por causa da estupidez da morte. Foi por isso que Jesus chorou, por causa da estupidez da morte. Porque a morte é um inimigo, o inimigo que Cristo veio vencer na cruz também, que inclusive vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. A morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. É um inimigo, é um estúpido inimigo que Cristo teve que vir vencer. Por causa da desobediência de Adão e Eva. Foi por isso que ele chorou. Não foi porque ele amava muito Lázaro, embora ele amasse, e não foi por causa da incredulidade das pessoas, embora as pessoas eram muito incrédulas e são até hoje. Jesus chorou de indignação por causa da estupidez da morte, porque não era para ser assim. O homem não era para morrer. O homem era para ser eterno, mas por causa do pecado, da rebelião, então passou a existir a morte espiritual e a morte física. Então por isso as pessoas morrem. Então com o pecado e com a rebelião, então deu origem à morte física e principalmente à morte espiritual, né? Com os nossos pais mortos, Adão e Eva, o cabeça representando o homem, o primeiro Adão, que depois veio ser substituído pelo segundo Adão, Romanos 5, aconselho tu a ler para entender, que veio ser o segundo Adão, nosso Senhor, né? O nosso segundo representante. Mas o primeiro foi Adão e Eva, e eles pecaram. E nos transmitiram essa morte, esse pecado, essa rebelião. Então o nosso espírito nasceu morto. Com a morte espiritual dos dois, quando eles começaram a ter filhos e depois as gerações, nós fomos herdando isso pelo sangue ruim, pelo sangue contaminado. Então hoje o ser humano que nasce já nasce com o espírito morto e com uma alma completamente desorientada, pecaminosa, suja, maliciosa, enfim, contaminada pelo pecado, né? Então quando a gente nasce de novo, nosso espírito desperta, vive, né? Haja luz, vive. Então, o nosso espírito agora vivo, recebendo as informações do Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro de um filho, nós começamos a fazer a limpeza no nosso coração e nos nossos pensamentos, né? Que é a santificação, o crescimento espiritual, através do quê? Dela, claro que é dela, sempre dela, da palavra de Deus, que é a água pura, limpa, que purifica, né? Mente, coração, né? Então, origem da morte, tanto espiritual como física, né? E já logo no livro das origens, a gente vê aí
a morte espiritual, física, primeiro assassinato, Caim e Abel, morte, pecado, Abel, a Caim, pecador, não aceitando, né, que o irmão dele entendeu o verdadeiro sacrifício para se aproximar de Deus, derramamento de sangue, lembra o sangue? Então, Abel entendeu que o verdadeiro sacrifício, aquilo que aproxima uma pessoa de Deus, é o derramamento de um inocente. Abel entendeu. Caim não, Caim era religioso. Caim era dessas religiões que vocês vão hoje e que mandam vocês sacrificar o trabalho de vocês, o 13º de vocês, o ano de trabalho de vocês, o carro de vocês. Isso tudo aí é Caim. Vocês estão sendo Caíns, querendo agradar a Deus com mão de obra, sendo que o que Deus quer para aproximar vocês dele é que vocês creiam no derramamento do sangue do único Cordeiro perfeito que foi Cristo. Então, cuidado se tu não tá sendo um Cainzinho aí. Cuidado. A grande maioria das religiões, das seitas e do falso evangelho por aí, né? Então a gente vê aí o primeiro assassinato, enfim, eu só botei aqui como exemplo, tá? Então que o Gênesis é o livro da origem da morte. O Gênesis é a origem é o início e o começo da falsa religião. Quem lembra, né? Nos dois exemplos, acabei de dar um aí, de Abel e Caim. Mas o primeiro início, quando a religião surgiu, nós temos um vídeo aqui no canal, se tu não ouviu ainda, eu te aconselho a assistir, porque ali eu falo com muito detalhe. A origem da religião no mundo. Lembra quando Adão e Eva pecaram e eles se deram conta que estavam nus? O que eles fizeram? Eles pegaram umas folhinhas, né, de parreirinha e se cobriram a sua nudez, a sua vergonha. Por quê? Porque eles acreditaram que cobrindo a sua nudez com as folhinhas da parreirinha, eles estariam de acordo com Deus, eles estariam ali apresentáveis diante de Deus, né? Aí Deus vem e fala, o que vocês fizeram? Aí começou as acusações, né? E todas a origem dos primeiros acusações, dos primeiros pecados, tudo ali em Gênesis 2 e Gênesis 3. Tudo tá ali. Por isso o Gênesis é tão importante. Origem do egoísmo, da acusação, da culpa, de tudo. Então, quando esse ato de Adão e Eva de se cobrirem com a folhinha de parreira dá origem, dá início da religião no mundo. Por quê? O ser humano hoje quer de todas as maneiras se religar a Deus, que religião é isso. Se religar a Deus, se conectar com Deus, acabar com a inimizade, com a rebelião que existe entre o homem e Deus através da religião. Por isso a gente vê hoje os homens procurando sempre, através de religião, de boas obras, de ajudar, de sacrificar para Deus, como eu acabei de falar, como Caim, né, para chamar a atenção de Deus. Tudo isso é religião. A folha de parreira e o sacrifício dos frutos da terra de Caim é a origem da religião, começando com a folha de parreira, né? Porque a folha de parreira representava que eles estariam bem diante de Deus. E é o que o ser humano faz hoje. O ser humano se esconde atrás de uma religiosidade, de uma falsa santidade, de um título, de uma gravata de pastor, de um título de bispo, de um título de obreiro, de diácono, de bispo, de arcebispo, de arcanjo, de querubim, de apóstolo. Se esconde atrás de muitas obras. Eu vou no hospital, eu vou no asilo, eu vou no orfanato, eu vou na prisão, eu dou jornal, eu dou um folheto, eu vou dia e noite para a igreja, eu limpo a igreja, eu sou membro há 300 anos. Se esconde atrás da religião. Isso é religião evangélica, mas a religião católica, atrás de uma santidade, das bulas papais, das adoração às imagens, das novenas, das rezar os terços, toda aquela santidade. E eu não estou dizendo que as pessoas não fazem isso sinceramente. Por quê? Porque lembra que eu já expliquei para vocês que o ser humano foi criado com essa essência de adorar a algo? Nós somos criados para adorar a Deus. Isso está dentro da gente, isso se borrou.
O ser humano tem entendimento, lembra? O espírito está morto e a alma, que é a mente e o coração, está bagunçado, está tudo do lado do avesso. Por isso o ser humano se inclina sempre porque é mal. Mas o ser humano, dentro do intelecto dele, lá no fundo do coração dele, ele tem um entendimento que ele precisa adorar alguma coisa, alguém. Mas como ele agora é inimigo de Deus, tem rebelião contra Deus por causa do pecado que faz essa separação, então ele não quer adorar a Deus, então ele quer adorar o mundo, ele mesmo, o bem-estar dele, adorar imagens, escultura, religiões, adorar as próprias boas obras que ele faz. Tá dando para entender, meus amores? Então, essa é a essência, e tudo isso está aqui, a origem no Gênesis, um livro dos começos, dos princípios, das origens. A religião começou aqui em Gênesis, com a folhinha de parreira, um simples gesto. Vamos cobrir aqui com a folhinha de parreira, ou vou sacrificar aqui os frutos da terra para Deus, o esforço do meu trabalho. Caíns, Adões e Eva, religiosidade, subir a escada de joelho, ir fazer peregrinação lá em tal lugar, na basílica tal, na não sei aonde, visitar a imagem tal, e o Santo Agostinho não sei das quantas, e o Santo Agostinho não, Santo Agostinho foi de Deus, mas foi um exemplo, um nome que me veio na cabeça, né? Santo não sei das quantas, o padroeiro não sei das quantas, adoração, ir de joelho, subir, descer, como na época de Lutero, né? Lutero subiu lá a basílica lá de São Pedro, em Roma, de joelho, chegou lá em cima com os joelhos tudo ferrado, e quando ele olha para trás, ele fala, meu Deus, mas isso aqui não tá certo, isso aqui tá errado, compra o leite de Maria, compra aqui as moedas de Judas, compra aqui um pedacinho da terra lá onde Jesus foi enterrado, a pedrinha, a água do rio Nilo, no rio Nilo no Egito, do rio Jordão onde Jesus se batizou, uou! Pega aqui a folhinha da oliveira que veio de Israel, o azeitinho ungido que veio de Israel, água ungida, paninho ungido, religião. Origem da religião, Gênesis, com Adão e Eva, e depois o filho deles seguiu o exemplo deles. Um entendeu o recado de Deus, a verdadeira religião. Crê no sacrifício de um animal inocente, não. O único meio de remissão de pecados é derramamento de sangue. Naquela época, Deus deu o exemplo. Deus foi o primeiro a sacrificar o animal para cobrir Adão e Eva, para mostrar para eles que única maneira é vida por vida, sangue por sangue. Abel entendeu, por isso o sangue dele clama até hoje. Ai, eu conheci Abel e vou dizer, mas só o Espírito Santo para te dar esse entendimento, porque era só tu lá, criatura, tu e teu irmão, com teus pais mortos, e Deus te deu essa revelação de que era o sangue de um cordeiro, o sangue de um animal inocente que ia te ligar com ele de volta, e não a religião, a folhinha de parreira, ou os frutos da terra que o teu irmão foi ter a péssima ideia de realizar. Mas pelo jeito não foi tão péssima, né? Porque as religiões e as seitas até os dias de hoje ensinam isso, e as pessoas que nem tonta caem direitinho. Um monte de Cainzinho aí, oferecendo carro, casa, bem, salário, sacrifício, jejuns, roupa, vendendo tudo que tem num altar de pedra de fajuto que não existe, em nome de uma fé que não existe. Eu acho que foi uma boa lição pro lado do mal, satânica, de Caim para muitos nos dias de hoje. A de Abel, que deveria ser o exemplo, o verdadeiro, que aliás ficou muito claro nas escrituras quando Deus rejeitou o sacrifício de Caim e amaldiçoou ele seria errante pela terra. Por isso que tem muitos Cainzinhos hoje, muito sinceramente enganados, né? E meio sinceramente enganados, porque eles têm a Bíblia para ler, mas eles querem acreditar em bispo, em falso pastor. Mas ele disse que os Caim que Caim seria errante na terra. Por isso que a gente vê um monte de errante na terra aí. 300 mil anos dentro de uma igreja, de uma instituição, servindo, tendo um título, e a vida de perna pro ar. Em vez de seguir o exemplo do Abel, daquele que realmente entendeu que o que salva é o sangue do inocente. Só que, logicamente, hoje já não mais na lei instituída por Deus desde Gênesis ou depois pelos mandamentos de Moisés, mas pelo sangue do único inocente Cristo, colocando a nossa fé em Cristo.
Abel entendeu que a salvação dele, que a religação dele, a conexão dele, a reconciliação dele com Deus era através do sangue. Ele não precisava fazer nada, só derramar o sangue ali e crer. E é o sangue dele clama até hoje. Ele foi justificado diante de Deus porque creu naquilo que Deus ensinou. Olha que coisa linda, gente. Meus amores, eu sabia que não ia dar tempo de terminar hoje. Mas vocês querem continuar ouvindo a história do livro dos começos? Então, eu volto a gravar daqui a pouquinho para vocês a continuação. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo convença vocês e motive vocês a ter cada vez mais interesse de conhecer a história do plano de redenção. Que Deus abençoe e até daqui.